A gente viu os naturais e viu os inteiros. Tá? Aí, a gente tem um detalhe interessante aí, que é os números racionais. Como assim racionais? Os racionais. Tá? Esse é o detalhe. Os números racionais. Volta aqui vamos no slide, eu quero mostrar um negócio só para você ver no conteúdo programático. Olha o conteúdo programático. Assim, eu tô com uma dúvida no conteúdo programático, que eu não sei se foi uma falha. Eu não sei se foi uma falha da banca. Mas se você notar aí, a gente tem números naturais inteiros. Acabei de explicar. A gente tem racionais e reais. Isso eu copiei do edital. Eu estou achando que pode vir uma errata no edital, colocando números irracionais ali. Porque não tem porquê ela pedir naturais, inteiros, racionais, a banca pedir isso aí e não colocar irracionais falando reais. O número de questões que tu pode ter com conjunto, com os números irracionais é muito grande. Então eu estou achando que vai vir uma errata, eu estou achando, tomara que eu esteja enganado, que vai vir uma errata aí dizendo, agregando números irracionais no conteúdo. Tá? Eu estou achando que vai vir números irracionais. Tá? Porque não tem, pediu reais, mas não. Com irracionais aí sim fica legal de brincar aí com isso aí. Então por isso que eu tô... O que acontece? Eu vou explicar porque eu tô achando que vai vir. Caso venha, a gente vai firmar, vai fazer questões, eu botei algumas questões de números irracionais, tá? Eu até comentei com a Vera que eu tô achando que teve um erro no edital, que a fundação vai vir aí, mas eu vou colocar aí porque eu acho que vai. Números complexos, não mesmo. Tá? Geralmente conteúdo de segundo grau, com números complexos, eles colocam muito de vez em quando. Mas números irracionais é sempre. Cai direto. Então eu achei estranho aí, tá? Não está no teu edital esse cara. Mas eu tô achando que pode cair, tá? Eu sou um cara, sou um professor que gosta de direcionar sempre a banca. Sempre, eu olho, antes de qualquer aula que eu ministro, eu olho o conteúdo programático. Eu não chego dando a matéria. Então pode ter certeza que muitos cursos, dando esse conteúdo aí, eu tenho certeza que vai ter professores dando irracionais e complexos que nem analisaram isso aí. Conjunto de números, dá tudo. Entendeu? Então a gente foca na prova. Eu gosto muito de focar na prova. Eu leio o edital antes, é isso, tá estranho isso, tá faltando tal coisa, acho que a banca vai errar. Então já aconteceu muitas vezes de eu olhar o edital e, tá faltando isso aqui tem que ter. Senão vai limitar o número de questões para eles. E depois a banca vai e agrega, teve uma errata, de data tal. Tá? Então pode acontecer. Eu vou pedir pro pessoal da Verbo controlar isso. Eu também vou analisar também, ficar controlando, entendeu? Vendo se é ou não é. Tá? Mas eu acho que pode vir aí. Tá? Então quando eu explicar racionais, aí eu vou comentar um pouco de irracional. Tá? Mas só para observação. Chegando no final lá das aulas, eu vendo que não venho nada de errado, eu vou dizer para vocês, galera, data tal, não venho. Até o momento não veio nenhuma errata, então é esse o conteúdo. Tá? Só deixando o negócio bem claro também, que também nos últimos dias, também nossas últimas aulas, a gente vai fazer também uma revisão, tipo a prova, fazer tipo tantas questões de cada conteúdo. Tá? Então aí que eu vou tocar sobre racional, dizendo se não cai. Tá bom? Então, vamos lá então. Números racionais, tá? Te falei de números naturais aqui, números inteiros, como é números racionais. Números racionais aí, um negócio bem interessante, é onde ele pode brincar muito na prova, junto com os irracionais que não tá no teu conteúdo programático, como eu falei, que é o quê? O que é os racionais? Números racionais. Representado por um Q cortado também. Tá? Cortadinho ali, uma setinha cortando. Tá? O que acontece? Como é que representa os números racionais? Os números racionais, ele é tal que é um X, isso aqui é uma simbologia que a gente vai explicar depois aí. As simbologias matemáticas, tá? Um X minúsculo aqui, tá? Só deixar eu pegar com um X minúsculo. O elemento é um número racional tal que uma divisão entre o numerador e denominador, óbvio, tá? De ele próprio. Eloy, eu não entendi. O P tem que pertencer
aos números inteiros. Tá? E o que tem que pertencer também aos inteiros. Mas com um asterisco. Ah! Tu tá dizendo para mim, então, que o elemento, o numerador, pode ser zero. É todos os números inteiros. E o denominador é os inteiros, mas restringindo o elemento zero. Eloy, então, peraí, deixa eu entender. Um número, para ser racional, tem que se pegar dois números inteiros, dividir esses números inteiros, e a sua divisão tem que ser ele próprio. Exatamente. Não, Eloy, peraí. Eu não entendi. Tu tá dizendo para mim, então, que um número, para ser racional, tem que se pegar dois números inteiros, dividir eles, e o resultado, dando esse número, ele é racional. Exatamente. Eloy, eu não entendi. Vou te explicar mostrando como exemplo. Eu te pergunto, o 3 é racional? Tu deve estar pensando, pô, pega-se dois números. O P, o que é esse E aqui? Só para tu entender, eu vou explicar depois, mas o P é o quê? Esse elemento P pertence aos números inteiros. Esse elemento Q pertence aos números inteiros, restringindo o zero. Então significa o quê? Que esse P aqui, ele pode ser o quê? Vamos fazer um exemplo aqui. Exemplo. O P, esse P pode ser menos 3, ó, pode ser negativo 3, 2, 1, ó, 1 negativo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ó, 50. Pode ser isso. Agora, esse Q, ó, exemplo. Mesma coisa, ó. Eu vou colocar aqui para ficar bem firme. 3 negativo, 2 negativo, 1 negativo. Opa! Restringe o zero. Ó. 1, 2, 500, 1024. Tá vendo aqui? É isso aí. Tá vendo? Então quer dizer o quê? Eu te pergunto, 3 é racional? Você deve estar parando e pensando, pô, será que 3 é racional? Pô, o P tem que pertencer aos inteiros. Então, olha só. 6. O Q tem que ser inteiro, os inteiros. Pertencer aos inteiros. Exceto 0. 2. Uma divisão entre dois números inteiros gera ele. Então, ele é racional. Te pergunto. 0,5 é racional? Vou fazer aqui. 1 divide por 2, ele é racional. Eloy, e não caiu a ficha ainda. Pô, olha aqui. Aqui, ó, não tá dizendo que eles têm que ser distintos, não. Como assim? Te pergunto. 1 é racional? Pô. Ó, 3 dividido por 3 é 1. 1 é racional. Pergunto. 0 é racional? Mas que já caiu em prova já. E eu fico indignado se o cara erra isso aqui. Pergunto. Ó, o P, ó, olha aqui, os exemplos de números P, ó, pode ser 0. Qualquer número, sendo o numerador 0 e o denominador, ó, olha o denominador o quê? Olha aqui, ó, exceto 0, ó, 5, 0, 10, resposta 0, 500, 0. Então quer dizer o quê? O 0 é racional. Eloy, então, revisando aí. Eu deixar bem claro, tu entender bem claramente isso aí. O número racional é aonde eu pego dois números inteiros, um numerador sendo qualquer inteiro quaisquer, e o denominador sendo os inteiros restringindo zero. Pertence aos restringindo ao zero. Se o resultado da divisão for este número, ele é racional. 3 é racional, 5 décimos é racional, 1 é racional e 0 é racional.
Tranquilo? Tranquilo, né? É tranquilo. Não vejo dificuldade não aí, não. Eu poderia ir mais além disso aqui e falar o seguinte. Eu falei para ti, no quadro ali anterior, ali, que os naturais estão contidos nos números inteiros. Poderia fazer. Aqui é os números naturais. Poderia dizer que os números naturais estão contidos nos inteiros. Como eu falei anteriormente, eu disse para ti que os naturais é um subconjunto dos inteiros. Poderia dizer para ti, então, que tudo isso aqui estão nos números, estão nos conjuntos de números racionais. Esse é o detalhe. Conjunto de números racionais. Tranquilo? Então é o seguinte, o que acontece? A gente notou aqui então, que eu posso afirmar então que os números naturais estão contidos nos números inteiros. Posso dizer também que estão contidos também nos racionais. Tá? Então esse detalhe, revisando então aí, os números racionais são dois números inteiros que dividindo dá o número que você quer saber se é racional ou não. Tá? Bem tranquilo, bem fácil de compreender os números racionais. O que acontece é o seguinte, olha só, vou falar de irracionais, uma breve explicação de irracional aí, tá? De irracionais. O que são os números irracionais, Eloy? Olha só, vou te explicar, só para tu entender, tu já vai entender agora. Tu vai entender agora os irracionais. Se tiver uma errata na prova, uma errata a fundação divulgar que tem uma coisa errada no cronograma, tu já vai saber, pô, o Eloy já explicou. Então, olha só, uma coisa bem simples. O que é números irracionais? Os números irracionais, representados por o i, cortado. Então, o que acontece? Eu falei para ti que todo racional, todo número, se é para saber se ele é racional ou não, é se eu pego dois números inteiros, divido e dá ele próprio. Os irracionais é o contrário. Significa o quê? Eu pego dois números inteiros, divido e eu não consigo gerar ele. Esses são os irracionais. É quando essa regra não entra. Ah, Eloy, que massa. É legal, né? Legal. Mas assim, Eloy, como é que eu vejo que é um número irracional? Diga pra ti. São números, entendeu? Com várias casas periódicas. Eloy, não entendi. Por exemplo, raiz de números que não tem raiz exata. São números irracionais. Ah, Eloy, como assim? O 2, o 3, o 5. São números irracionais. Pessoal, são várias casas. Entendeu? Já caiu em prova. Eloy, o π é um número irracional ou racional? É um número irracional. Por quê, pessoal? São várias casas. Não tem como pegar dois números inteiros e dar exatamente o valor do π. Não tem como. Tá entendendo? Isso eu tô querendo dizer pra ti, não tem como. É a mesma coisa também. Se a gente pegar a raiz de 12, você vai ver que estão várias casas, não tem como pegar dois números inteiros e dar exatamente o valor da raiz quadrada de 2. Não dá. Então, se ele fizer isso aqui, ó, pra ti numa prova, ó. Isso aqui é irracional. Pega dois números inteiros, divide e dá exatamente isso aqui. Não dá, não vai achar. Entendeu? Isso que eu tô querendo deixar bem claro pra ti. Entendeu? Então isso aqui são números irracionais. O que é irracionais? Se o cara mudar na prova o teu conteúdo programático, tu vai saber isso aí. O que é número irracional? Essa regra dos racionais não abrange, não funciona, não dá certo. Entendeu? Esse é o detalhe. Então deixar o negócio bem claro pra ti. Não tem como pegar dois números e dar exatamente. Tenta pegar dois números inteiros,
o segundo restringindo zero e tenta gerar o valor do π. Não vai rolar. Isso aqui é irracional. Tranquilo? Tranquilaço? Mas Eloy, tu fez um desenho aqui muito interessante aquela hora. Como assim? Tu falou pra mim que os números naturais estão contidos nos inteiros. E isso aqui estão contidos nos racionais. Exatamente. Como assim? Poderia afirmar isso aqui, ó, como eu fiz antes. Números naturais é um subconjunto dos inteiros. E isso aqui são os racionais. Mas, Eloy, aonde entra os irracionais aqui? Não entra. É outro conjunto. Ah, Eloy. Então, se colocar numa prova, alguma questão, alguma alternativa, afirmando que os naturais é um subconjunto dos irracionais, tá errado. É conjunto dos racionais. Isso aqui. Tranquilo? Fácil a entender, né? Muito fácil a entender. Tá? Então, os naturais é um subconjunto dos inteiros, que são um subconjunto dos racionais, e os irracionais não tem nada a ver com isso aqui, são outro conjunto. Esse é o detalhe aí. Mas, Eloy, vai mais além, então. Tu falou para mim, então, que os racionais são números que? Racionais são números que? Dividindo entre dois números inteiros, gera ele próprio. Os irracionais não entram. Posso afirmar, então, que os irracionais é um elemento quaisquer sendo periódico. Pode ser um número periódico, com várias casas. Entendeu? Posso afirmar. É periódico. Entendeu? Não entra nessa regra aqui. Entendeu? Esse é o detalhe. Não entra nessa regra. Não tem como pegar dois números inteiros e gerar ele próprio. Não tem. Esses são os irracionais. Entendeu? Esse é o detalhe. Mas, Eloy, aí eu te pergunto, o que é, então, os reais? Que cai na minha prova, os números reais, Eloy. O que é os reais? Pessoal, os reais representado por um R é tudo isso aqui. Ah, não. Não, pera aí, Eloy. Não entendi. Eu te pergunto, 3 negativo é um número real? Sim. Por quê? Nerd, porque ele é inteiro. Porque ele é inteiro. Ah, Eloy. 0,5. 5 décimos. É um número racional? Sim. Por quê? Porque eu pego dois números inteiros, divido e gera ele. É um número racional. E te pergunto, sendo um número racional, também é um número real? Sim. O que pode cair na tua prova? Que eu fico muito irritado, porque eu falo isso em aula e o cara erra na prova. Chega na prova e erra. Tem uma pergunta, um texto, estou a notar algumas provas de concurso que envolvem esse conjunto de números, que geralmente cai, aparece, uma hora e outra aparece, e o mangolão vai lá e erra. Como assim? O cara afirmando: os números reais são somente os números racionais. Errado. Não, cuida a palavra somente. Os números reais são somente os números racionais. Não. Também são os números irracionais. Os reais são esses números. Na tua prova, tu tem que entender que qualquer número é real. Por quê? Porque ele não está pedindo números complexos. Tá? Geralmente, em prova de segundo grau, direcionado para o segundo grau, às vezes cai, mas não é toda a prova que eu vejo. Já os números irracionais, sim. Mas números complexos, não. Por isso que eu não vou explicar números complexos. Porque eu acho que realmente não é para ter, não vai cair na tua prova. Diferente dos números irracionais. Que eu acho que pode cair. Tá? Os números irracionais, acho que vão mudar isso aí. Tá, mas só para tu entender, na tua prova, se aparecer qualquer tipo de número,
fica desconfiado. É real. Se ele perguntar pra ti, é real. Essa é a ideia aí. Tranquilo? Entenderam isso aí? É isso aí, tá? Então, os números reais abrangem tudo isso aqui. Se ele te perguntasse, Tcheló, o número π é real. O número π é real. Ah, Eloy, que massa. O número π é real. Ele pode afirmar. É correto afirmar que o número π é um número real? Sim. É um número racional? Não. É um número irracional? Sim. É um número natural? Não. É um número inteiro? Não. Cara, muito massa isso. É perfeito. Quando a gente entende, fica muito fácil, né? Entendeu? Aqui, nessas explicações aqui que a gente fez aqui, essa minha explicação dessa primeira aula nossa, aí, nosso primeiro encontro, a gente pode tirar vários tipos de questões. Entendeu? Vários tipos de questões. Já caiu também em questão afirmando que isso aqui é a regra dos racionais? Sim. Entendeu? Sim. Tá? Esse é o detalhe. Tranquilo?